Graça e paz a todos. Evangelista Carlos Manaia, direto ali, pertinho, zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande. Campo Grande. Está no trabalho, Manaia? Está em casa ainda? Já vai para o trabalho? Pô, estamos sentindo a sua falta aqui. Vem aí. Fala com o pastor lá, vê se ele libera você no domingo para trazer aquela mensagem maravilhosa aí, como você sempre traz aqui para a gente. Deus abençoe a sua vida, Manaia. Um abraço aí. Beijinho dos seus filhos. Seja a mão do Senhor sobre você, sobre a sua vida, te guardando, te protegendo e te abençoando. Aleluia. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? Por enquanto são só esses irmãos. Reidner Santana, o filho do nosso irmão Joinha Wagner aqui, está acompanhando. Isso aqui também não perde um programa. Não perde um programa. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Vamos direto ao ponto. Nessa manhã nós temos algo para transmitir para vocês, para a igreja que está nos acompanhando hoje, os irmãos que estão aí através dessa live. É ao vivo, tá, irmãos? Não pode acontecer erros aqui, é ao vivo. Agora, são 8 horas e 14 minutos de uma quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Vamos lá, vamos ler aí a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Não tem como nós transmitirmos aqui no telão, mas vamos aí, vamos ler a palavra de Deus. Você abre aí a sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Essa é uma palavra breve, mas ela vai trazer uma reflexão para nós. Livro do Gênesis, no capítulo 28, pode acompanhar aí. Gênesis, no capítulo 28, versículo 10. Versículo 10 até o versículo 19, nós vamos fazer essa leitura e depois eu vou estar tirando aqui, junto com os irmãos, claro, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que vai dar a iluminação, vai dar a mensagem a cada um de vocês. Eu apenas vou colocar aqui o que eu entendi, o que eu li, o que eu pude absorver dessa mensagem, porque a Bíblia é assim, né? A palavra de Deus é Deus falando conosco. Eu posso ler, eu vou ler a Bíblia e vou tirar a minha interpretação. Mas o mesmo Espírito que me deu determinada interpretação pode dar para você uma outra interpretação dentro do mesmo texto, baseado naquilo que você está passando, naquilo que você está vivendo. Deus pode dar uma outra interpretação para servir uma lição, apresentando uma lição ou até mesmo uma solução para o seu problema. Isso é Deus. Isso aí é Deus, é o Espírito Santo que nos comove, é o Espírito Santo que fala conosco desta forma, tá certo? Vamos lá, Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o versículo 19. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então
Se levantando Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus. Eu quero trabalhar com os irmãos até o versículo 19. O que diz o versículo 19? E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Muito bem, está aí. Irmão Ralph Porfírio, também já entrou aqui. Graça e paz a todos. Bom dia. Bom dia, Ralph. Deus abençoe sua vida. Dá o seu dia. Deus te abençoe, te proteja. Traz desse volante aí. Irmãos, aqui a situação de Jacó. Estava fugindo. Foi uma fuga programada, vamos dizer assim. Precisou se ausentar da casa do pai, porque ele, junto com sua mãe, fizeram algo lá com o irmão Esaú, tomando as bênçãos dele, e precisou fugir. Está vivendo um momento de dificuldade na vida dele. Às vezes, irmãos, eu ouvi certa vez alguém dizendo: quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda. Ele muda a nós em relação às coisas. Às vezes nós precisamos mudar. As coisas não têm que mudar ao nosso redor. Às vezes essa mudança tem que estar em nós, sabia disso? Às vezes tudo à nossa volta nós olhamos e vemos com imperfeição. Mas às vezes a imperfeição está em nós. Jacó estava fugindo. A mãe mandou ele ir para a casa do tio dele, Labão, procurar o avô lá, Betuel. Vai para a casa de Betuel, procura o meu tio, meu irmão Labão, explica essa situação com ele, mas não era uma viagem rápida. A pé, não tinha ônibus. Fernanda Silva, graça e paz, bom dia. Chegou aqui a Fernanda também. Bom dia, Fernanda. Deus abençoe, Fernanda Silva. Não tinha tinha que ser a pé, e ele foi. Não levou, talvez, provisão, porque foi rápido. Está vivendo uma situação, um momento difícil na vida dele. Mas, naquele mesmo instante, estava começando para ele um novo tempo. Um tempo de mudança na vida dele. Às vezes a dificuldade nos faz mudar. A dificuldade nos faz mudar. Nós não temos que forçar uma barra para mudar as pessoas. A situação. Ele havia se desentendido com seu irmão, escreveu aqui, e Esaú queria matá-lo. Estava procurando matar, roubou tudo dele. Por isso fugiu da casa dos pais para a casa de seus parentes, para encontrar uma esposa e começar uma nova vida, viver longe da casa dos pais. Às vezes é preciso, longe da casa dos pais, para começar uma nova vida e prosperar. Por isso a Bíblia diz: deixa pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa. Aí sim, com ela unidos, sendo uma só carne, formará uma nova família. Mudança. Porque dentro da casa de nossos pais, dentro das nossas casas, nós temos alguém que nos direciona. Olha só para Jacó. Tinha alguém, tinha o pai Isaac ainda, que o direcionava, mesmo sendo velho, ele já rapaz, meia idade, provavelmente, ainda dava obediência aos pais. Devemos sempre obedecer aos nossos pais, claro. Eu honrei meu pai até o dia da morte dele. Honro a memória dele hoje. Preservo vivo na minha memória a memória de meu pai. Alguns ensinamentos dele que naquela época eu achava
estranho, mas hoje eu vejo, eu como pai, hoje também, entendo que aquilo era o melhor para mim. Nós não entendemos, às vezes não entendemos. A mãe aconselhou ele, ó, foge, procura lá seu tio Labão, não casa, não arruma esposa aqui não, arruma lá no meio da minha parentela, no meio dos meus parentes. E ele foi e caminhava pelo deserto, caminhando pelo deserto. Chegou um momento, ele tinha que descansar, e ele descansou, parou para descansar. Sabe de uma coisa, irmãos? Vou falar aqui para vocês, para os irmãos que estão aqui acompanhando esse programa. Muitas vezes nós estamos como Jacó. Como assim? Fugindo de problemas. Quais são esses problemas? Dificuldade na família, carência de bênção de Deus. Às vezes a família também está carente, cansados e precisamos começar tudo de novo. Às vezes estamos nessa situação, com tanta dificuldade que as pessoas vão falar, se eu pudesse deletar tudo e começar tudo do zero. Às vezes tem como fazer isso. Claro que você não vai apagar as marcas do passado. Não vai. Minha esposa gosta muito de dizer, e é um dito popular, a tartaruga onde vai, ela tem que levar o casco dela. Não adianta. Ela não pode deixar o casquinho dela no canto e simplesmente deixar aquele problema para outro. Não, o problema vai te acompanhar. Você não pode apagar as marcas do passado, mas você pode construir um futuro melhor, procurar ser melhor. E Jacó, ele, pelo que dá a entender na leitura, essa terra onde ele estava andando era a terra de Harã. Era uma terra onde tinha muitas pedras. Às vezes, tem pedras nas nossas vidas. No nosso caminho há pedras. Agora, uma coisa, algo que eu entendi com Jacó e aprendi com Jacó, é como transformar essas pedras. Como eu posso transformar essas pedras que às vezes nos atrapalham, transformar ela em algo que pode edificar melhor as nossas vidas. Vamos lá. Primeira coisa, transforme sua pedra em um travesseiro. Como é que é isso? No versículo 11 está assim, e tomou, tomando uma das pedras daquele lugar, fez-la de travesseiro, deitou-se para dormir. Pegou uma das pedras que tinha naquele lugar, fez de travesseiro e deitou para dormir. Uma coisa que eu aprendo com Jacó aqui, que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor. Jacó caminhou o dia todo, à noite o sol já tinha se posto, a noite era chegada. Ele precisava parar para descansar. Precisava. Era necessário. Então ele pega uma daquelas pedras, muitas que tinham ali, colocou como um travesseiro, deitou e dormiu, cansado da caminhada do dia, e parou e dormiu. Para mudar, às vezes é preciso parar. Escrevi aqui. Se eu quiser mudar minha direção, devo primeiro parar e então retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Não adianta você querer dar burro em ponta de faca, sabendo que você vai se machucar. Às vezes é preciso parar. Para com a orientação do Senhor, porque Jacó, e toda a tribulação que ele estava passando, ele descansou. Ele ia imaginar que o irmão dele estaria atrás dele, caçando ele por onde ele está. Cadê ele? Não está em casa? Não dormiu em casa? Está fora de casa? Vou caçar ele, porque eu quero o que é meu. E a intenção de Esaú está lá no versículo 27, no capítulo 27, versículo 42, capítulo anterior, no versículo 42, queria matar.
Atendendo ele o conselho da mãe, ele fugiu. Jacó, ele foge. Graças a Deus. Tem mais irmãos chegando aqui. Irmã Lídia Mesquita, minha cunhada, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha cunhada. Deus abençoe a sua vida aí. Mantânia Conceição, olha aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, Mantânia. Dá aquele abraço do seu Walter aí. Dá um abração nele. Irmã Magna Oliveira, lá da nossa congregação do Bracuí. Glória a Deus por isso. Estão aqui nos acompanhando o programa Boas Novas do Calvário. Então Jacó, em toda a tribulação que ele estava passando, ele descansou. Reconheceu. Olha aí, isso aqui é interessante. Reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como estava. Estava cansado demais. Mas precisava parar um pouco antes de continuar e recompor as suas energias. Isso aqui é um ensinamento. Não adianta a gente prosseguir cansado, não. A batalha, a luta, o dia a dia nos cansa. Às vezes nós não vamos render como queremos e esperamos render se estamos cansados. Precisa parar um pouquinho, descansar no Senhor, porque os problemas vão nos acompanhar. Onde nós formos, oh meu Deus, é sério, irmã Magna. Meu Deus, estou aqui na fila do SUS para acompanhar um cateterismo. É sério isso aqui, mas estou acompanhando o programa. Então recebe a bênção aí, vai dar tudo certo. Para quem é o cateterismo? Coloque aí para nós orarmos e intercedermos depois. Quem é que vai passar por esse procedimento? Louvado seja Deus. Se você está fugindo dos seus problemas e cansado como Jacó, Jesus diz assim para você, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Mateus 11, 28. É o que Jesus fala. Jacó estava cansado, sobrecarregado. Milena Mariano, graça e paz. Graça e paz em Cristo, irmã Milena. Deus abençoe a sua vida. Jacó estava cansado, uma sobrecarga, uma preocupação. Qual era a preocupação? Será que o meu irmão está vindo atrás aí para me pegar, me matar? Você lembra do tempo de escola? Esses que estão aqui, que é da minha faixa etária, assim, o Wagner também está aqui acompanhando. Não dava um medinho na gente quando no tempo de escola tinha aquelas confusãozinhas entre alunos, e o cara falava para você assim, na saída a gente acerta as contas. Te pego na saída. Rapaz, como você estudava depois, hein? Às vezes, bafafá aí acontecia no intervalo do recreio, antes de começar as aulas, dentro do portão, não nem acontecia aquilo não. Mas aí quando chegava lá fora, o pau quebrava. Meu Deus, é sério. É o diácono Ambrósio que vai passar por esse procedimento. Minha criança grande. Meu Deus, vamos orar. Vamos estar orando pelo diácono Ambrósio. Tá bom, irmãos que estão aqui nos acompanhando? Diácono Ambrósio é um grandalhão assim igual eu, mas como a esposa dele está falando, é uma criança grande e é mesmo. Isso aí, vai agendar um cateterismo. Orar para que não precise passar por isso aí. Que incômodo, né? Não sei como é que é, graças a Deus nunca precisei passar por isso. Mas todo e qualquer procedimento cria um certo incômodozinho, né? Vamos estar orando, tá, Mário? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, nós vivemos sob pressão, como Jacó estava. E quando vinha aquela ameaça ainda, quando nós éramos garotos, rapazes, lá fora a gente acerta nossas contas, nossas diferenças. Te pego lá fora. Meu Deus do céu. Vê se tu ficava por último da sala. Quem sabe o rapaz esqueceu, a pessoa esqueceu, tem conta para acertar comigo e foi embora para casa, então vou sair depois e vou.
escorregando e vou embora também. Foi o conselho da mãe de Jacó. Vai para a casa de meu irmão, seu tio, fica lá uns dias, um tempo, até que a ira do seu irmão se ataque. Cesse a ira aí, pode voltar. Mas esse tempo ficou muito longo. Um tempo longo lá. Era uma perseguição que ele estava passando, um momento de dificuldade, um momento de tribulação. Ele estava fugindo literalmente do problema, mas o problema continuaria dentro de casa. Vai acontecer da gente querer fugir, o problema está lá. Quando a gente volta para casa, o problema está lá. Não tem jeito. Se nós formos olhar, irmãos, olha aqui, se nós formos olhar nossas contas para pagar, coloquei aqui, obrigações mensais, impostos que estão para vencer, as coisas que desejamos comprar e tudo que as pessoas querem que você faça, você fica sufocado, ficamos sufocados. Jesus, ele sabia de tudo isso, que o pior mal dos últimos tempos seria ansiedade e depressão. Quantas pessoas estão passando por isso aí? A ansiedade, síndrome do pânico, é o mal deste século. Depressão. Quando nós olhamos, falando nesse tema que é tão atual, esse tema, essas enfermidades do psique, como dizem, nós vemos que pessoas, homens dentro da Bíblia, passaram por situações assim. E o mais clássico de todos eles, eu cito aqui, foi Elias. Elias um homem igual a nós, mas um homem que tinha uma intimidade tão maravilhosa com Deus. Olha, intimidade com Deus que ele tinha. A liberdade que Elias tinha para falar com o Senhor responder ele, eu não chego nem aos pés. Não chego não. Sou muito mais falho que ele. Sou humano. E Elias, depois que ele tem aquela batalha com os sacerdotes de Baal, os adoradores do poste ídolo, 850, se a memória não me trai, ao todo, fora o povo que estava ali, os seguidores. Vê só que tamanho de multidão, e ele sozinho. Claro, provavelmente existia junto com ele algum que era simpático a ele, não concordava com aquelas coisas ali. Provavelmente. Ele, porém, vocês conhecem muito bem a história, eu sempre falo isso aqui. Você tem que manter vivo na nossa mente. Ele, com uma palavra simples, uma oraçãozinha simples, ele disparatou toda aquilo ali. E aí ele desce, recebe uma carta, um comunicado de uma mulher. E o que Elias faz? Se refugia dentro de uma caverna. Se esconde dentro de uma caverna e pediu a morte para ele. Mata-me de uma vez. A depressão, às vezes não. Às vezes leva a pessoa a isso, a morte, ao suicídio. Leva, a pessoa pode cometer suicídio. E aí, na história recente da nossa cidade, pessoas às vezes até conhecidas, que cometeram esse tipo de coisa. É complicado, muito complicado. Então nós aprendemos com Jacó transformar as nossas pedras, as pedras que nos impedem, em travesseiro. O que é isso? É descansar no Senhor. Precisamos parar um pouco e descansar no Senhor, porque as pedras virão, atirarão pedra em nós, porque a árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Só vai receber pedrada aquela que está produzindo frutos. Está lá uma goiabeira bonita. A pessoa pega uma pedra, eu quero aquela goiaba lá. Manda pedra na goiaba. Quando não é pedrada, é varada. Bate com a vara até o fruto cair. Não é assim? Você concorda comigo? Só vai ser chicoteado.
espancado aquele que produz fruto. Quem não produz, por que vai chicotear? Não faz sentido. O estresse é outra causa, né? Agora deixa eu dar um conselho aqui. Se você prosseguir cansado como está, não conseguirá alcançar o seu objetivo, hein? Se você prosseguir cansado como está, não conseguirá alcançar o seu objetivo. Por isso, Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor. Tira um tempo para refletir, tira um tempo para descansar. Apresente todas as ansiedades a Deus em oração. Lance sobre Ele a vossa ansiedade. Lance sobre o Senhor. Filipenses 4:6. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Tem pedra no seu caminho? Existem pedras nos seus caminhos? Está difícil continuar a sua caminhada? Descansa no Senhor e Ele vai restaurar a sua vida novamente. Olha para Jacó. Parou, descansou e olha o que acontece. Segundo ponto, segunda coisa. Transforme uma pedra num sonho. Sonho. Sonho aqui que eu estou falando, sonho dado pelo Senhor. Não é aquele sonho que você tem, eu sonho em comprar uma casa na praia. Meu sonho é ter uma lancha. Meu sonho é isso. Meu sonho é aquilo. Não estou falando desse tipo de sonho. Eu estou falando dos sonhos que o Senhor te dá. Jacó, em toda a dificuldade que ele estava, ele teve esse sonho. Que sonho era esse? Ele viu aquela escada, uma visão de uma escada. Anjos subindo e descendo, escada alta que atingia o céu, por cima dela estava o Senhor, e o Senhor fala com ele. Anjos subindo, grande movimentação de anjos, hein? Tinha um congestionamento de anjos ali, subindo e descendo por essas escadas. Quando eu vejo isso aqui, vem à mente, assim, não uma escada de madeira, não, mas eu vejo na minha mente uma escada larga. Mas larga a escada, vai, sobe, vai até o céu, e lá por cima está o Senhor. Ele olha aquilo ali e o Senhor dirige. Palavra maravilhosa. Esse sonho que ele teve seria a força que ele precisava para inspirar sua vida daqui para frente. Sua vida, que antes parecia um pesadelo, agora se transformaria em um sonho de Deus. Olha aí, o passado, a vida toda bagunçada, não tinha um projeto de vida, não tinha. Vivia na casa do pai, cercado pelo pai, protegido pela mãe. Olha aí, como a máquina colocou aqui, era o bebezão dela, criança grande dela. Eu posso dizer que Jacó era o xodózinho da mamãe. Esaú, xodózinho do papai. Porque não dava caça, levava comida. Olha aí que coisa, hein? Era o bebezinho da mamãe. Mas ele fez uma besteirinha lá. Impulsionado pelos desejos maternos, ele teve que fugir. Teve que se ausentar, fugir de casa. Você agora não tem mais seu bebezinho, não? Seu bebezinho precisou sair de casa? Precisa. Sair debaixo da proteção dos pais. Ter a vida própria dele. Foi assim com Jacó. Uma vida bagunçada, uma vida sem futuro. Ele vai para o deserto e olha só, que coisa legal, né? Na história de Israel tem sempre um deserto. Eu estava comentando isso lá na congregação do Bracuí, dando estudo lá. Na história de Israel tem sempre um deserto. Tem. João Batista pregava onde? No deserto. Jesus, quando é batizado por João, Jesus é levado por Satanás logo depois ao deserto. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos
porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai para o deserto também pregando, prega o quê? Arrependei-vos, porque agora vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou. João Batista foi aquele descrito em Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador, daquele que há de vir. Você vai preparar as veredas dele. Você é só uma preparação. Tem sempre um deserto. Agora estava no deserto, de pedras aqui. Dormiu em cima de uma pedra. Que coisa, hein? Que coisa. Os sonhos, às vezes, se tornam ideais para nossas vidas. Sonhos de Deus. Isso significa que nossos sonhos têm que estar no centro da vontade do Senhor. Tem que estar no centro da vontade do Senhor. Se Deus te deu sonhos, tá, querido? Olhe para que esses sonhos aqui. Eu não estou falando aqui de sonhos sem sentido. Às vezes você sonha que você está caindo num buraco. Meu Deus. Aí você acorda. Não, estou aqui. Às vezes você tem sonhos que não faz o mínimo sentido no momento que você está aqui, já não está mais aqui, já está em outro lugar, mas com pessoas que não existem mais, pessoas que já passaram na sua vida. Às vezes sonhos sem sentido. Mas quando o sonho que eu estou falando aqui é aquele sonho que Deus dá para você. O outro sonho de Jacó. Os anjos de Deus subiam e desciam. O que isso quer dizer? Significa que enquanto descansamos, Deus continua trabalhando por nós, porque os anjos são espíritos ministradores. Está lá em Hebreus 1:4. Anjos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:4. O sonho dele, ele viu anjos subindo e descendo. Deus quer trabalhar na sua vida e realizar seu sonho. Você tem sonho? Deus quer trabalhar na sua vida e realizar isso aí. Hoje eu estou numa posição que eu jamais sonhei. Não sonhava com isso não. Mas como era a minha vida? A minha vida não tinha um futuro pré-definido. Não visualizava um futuro para a minha vida. Mas aí, através da minha conversão, quando o Senhor me resgatou para Ele, as coisas foram se aclareando, tornando-se como dia na minha frente. Estou numa posição hoje que eu entendo que foi o Senhor que me colocou aqui. Foi Deus. Eu queria isso aqui? Não queria. Não queria, porque a carne não quer isso. Mas quando o Senhor nos acrescenta essas coisas na nossa vida, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus não faz nada nas nossas vidas sem um propósito pré-definido por Ele, visando o seu próprio bem. Não entendemos. Tem coisas que nós não entendemos de momento, não entendemos. Só vamos entender quando elas começam a se cumprir. Certa vez, eu estava numa vigília, minha esposa entrou aqui agora, diaconisa Leila Francelino está assistindo aqui o programa, está indo para o trabalho. Nós estávamos numa vigília. E alguém me dirigiu uma palavra no final da vigília. Me falou alguma coisa. Eu falei com ele, olha, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, é só da carne, não tem nada a ver, não. E se cumpriu. Está se cumprindo na minha vida. Glória a Deus por isso que está se cumprindo. Outra coisa aqui para nós encerrarmos. Já estou encerrando a mensagem. Terceira coisa, transforme sua pedra em um altar. Pedras são dificuldade, faça dela um altar, querido. Olha lá no versículo 18 e 19, olha aí, a Bíblia aí, olha aí o que diz aí. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo o topo e tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele levantou, erigiu um altar naquele lugar. Olha aí.
As pedras que ele estava em cima, que antes era um travesseiro, onde ele teve o sonho dele, agora ele coloca aquela pedra em pé. Algumas versões dizem que colocou ela de pé. Colocou ela de pé, deitou azeite sobre ela, ou seja, ungiu aquela pedra para ser um altar. O altar tem que ser ungido. Olha aí, aquela mesma pedra que antes era um problema para Jacó, ele a transformou em um travesseiro para o descanso e ele sonhou. Agora ele se levanta e a transforma a pedra em um altar para adorar ao Senhor, adorar a Deus. Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Era a casa de Deus aquele lugar. Transformou aquela pedra num altar. Transforme as suas pedras em altares. Nós passamos por problemas. Vivemos problemas na nossa vida. Está aqui, eu estou seguindo um rascunho. Passamos por muitos problemas em nossas vidas, um após outro. Às vezes não dá tempo de se levantar de um primeiro e já vem outro para querer nos derrubar. Acontece isso. Mas quando passamos por problemas, algumas pessoas que não são tão espirituais assim, por menor que seja a pedra, por menor que seja o problema, deixam de fazer o quê? Orar. Deixam de orar, deixam de ir ao culto, não louvam mais a Deus, para com tudo. Não, é nesse momento que temos que fazer um altar. O problema está ali. Eu vou orar, vou buscar a face do Senhor. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu falo isso com muito carinho. Eu observo muitas coisas. Nós temos aqui na nossa igreja, sede, umas irmãzinhas, de repente elas estão até por aqui. Estão aqui acompanhando o programa. Não perdem o programa não, não dá mesmo. Então eu vejo essas irmãs como um exemplo. Elas não têm carro, são senhoras já de mais de 70 anos, com problemas de saúde. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todo culto de oração elas estão aqui. Semana de oração. Eu oro ali, tá aquelas irmãzinhas ali. Eu vou ali, brinco com elas ainda, para animá-las, né? Falo para elas que eu estou formando um time de vôlei da terceira idade. Brinco com elas assim. E elas riem e brincam comigo. Mas eu observo essas irmãs com tanta dificuldade, tanto problema, não perde um culto de oração. Às vezes eu converso com ela, como é que está hoje, irmã? Hoje estou com dor aqui. Coisa da idade. Mas não deixam de adorar o Senhor. O problema, a pedra dela, elas estão transformando num altar. Sabe o que aconteceu com essas irmãs? Estão alcançando bênçãos e vitória na vida delas. Alguns deixam, param tudo. Não querem mais na igreja. Estou com um problema, não vou na igreja. Não vou na igreja. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Nem sei. Conhece aquela história do pastor que foi visitar a casa de um irmãozinho que já não ia no culto fazia tempo, 3 meses eu acho, 3 ou 6 meses, não sei. O pastor foi visitar ele, resolveu ir lá. Aí eles conversaram e o pastor disse: vamos fazer uma oração, mas antes eu quero ler a palavra de Deus com você. Pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler aqui. Aí ele disse: pastor, estou sem óculos. Aí falou com a esposa dele: pega a minha Bíblia lá. A esposa foi lá, pegou a Bíblia. Quando ela viu a Bíblia, o que estava dentro da Bíblia? O óculos dele, dentro da Bíblia. Antes ele lia. Fazia 3, 6 meses que não sabia onde estava o óculos. Estava dentro da Bíblia. Olha aí. Parou de orar, parou de clamar. A pessoa para. É nesse momento que nós mais precisamos de Deus e devemos orar mais. Intensificar as orações, ler mais a palavra, nos consagrar mais ao Senhor. Sabe por quê? O diabo ele gosta de colocar pequenas pedras no caminho do crente. E ele se alegra muito quando vê que essas pequenas pedrinhas impedem o crente de orar.
Pastor Jorge que gosta de dizer, né? Oração é igual fogo no mato. Sai bicho de tudo quanto é jeito. Descobre coisas que estavam cobertas pelo mato lá. Então, quando se taca fogo, foge tudo, sobe tudo. Se a oração é fogo. Não pare não. Ela já respondeu aqui, ó. Uma delas já respondeu aqui. Tá certo, irmã. Irmã Cibele, glória a Deus. Glorifica a Deus aí, irmã. Irmã Georgina Silva. Pastor Mauro, Pai do Senhor, peço oração por mim, tá? Vamos estar orando, Tá me vendo, né, amor? Tá me vendo? Ora aí, dobra o joelho aí antes de você ir trabalhar, tá? Ora aí. Então é isso, irmão. Como transformar as pedras em um altar para Deus? Um pregador certa vez disse assim: crente não tem problema, e sim motivo de oração. Transformar as pedras em um altar. Quando fazemos os nossos problemas em motivo de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênçãos, porque vemos Deus agir em nosso favor. Transforma as suas pedras em um altar. E não pare de orar nunca. Passando por tribulação, por luta,